Olá, nesse primeiro momento nós vamos ver um pouquinho sobre equação exponencial e mais um pouquinho para frente sobre a função exponencial. Essa aula tem o objetivo apenas de introduzir a ideia de equação exponencial e mostrar como é que ela funciona, tá bom? Logo depois a gente entra com o conceito de função para que nós possamos também entender o que é uma função exponencial. Sobre a equação exponencial, eu já deixei aqui alguns exemplos já pré-parados para a gente dar uma olhadinha, tá? Olha só, diferentemente do que nós estávamos vendo até um tempo, que era sobre a equação do segundo grau, as equações exponenciais, aqui são alguns exemplos, tá? O valor do x, que é aquela incógnita desconhecida, ela fica em cima do número, tá? Vamos dar uma lembradinha. Nós estávamos vendo até recentemente, nas equações de segundo grau, que toda equação de segundo grau poderia ser escrita assim, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Esse daqui era a nossa equação de segundo grau. Aí o que é que acontece? O nosso x, se observe bem, o nosso x, ele está do lado, olha só o x aqui, ele está do lado do número. Essa letra A, essa letra B e essa letra C, eles representam um número. Então, o x, ele está do lado do número. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Nós temos aqui um exemplo, 2x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Observemos aqui que o valor do x, que é essa incógnita, esse valor desconhecido, ele está do lado do número, ele está do lado do número. O x aqui ao quadrado está do lado do número, esse outro x aqui também está do lado do número, e esse outro aqui simplesmente não tem um valor de x, tá? Na equação exponencial, o seu x vai virar um expoente. O que é esse expoente? É esse númerozinho pequenininho que fica em cima, tá vendo? Esse 2 aqui, por exemplo, que está em cima desse x, é o expoente. É o que faz dessa equação aqui, que eu coloquei, uma equação do segundo grau. Nós vamos introduzir agora a ideia de equação exponencial. E na equação exponencial, esse valor de x aqui, ao invés dele ficar do lado do número, como está aqui, ó, ele fica em cima do número. E a forma de nós resolvermos uma equação exponencial é diferente da forma como a gente resolve uma equação de segundo grau, que é essa daqui, ou uma equação do primeiro grau, que seria essa daqui, tá bom? Então, eu vou apagar aqui esses exemplos aqui para que nós possamos entender. Lembrando que isso aqui só é uma introdução básica, tá? Não se acanhe, é apenas uma introdução para que nós possamos entender o que está nessa atividade aqui. Ó. Já tem uma atividade aí da sexta unidade, estava aberta. Eu estou mostrando aqui, inclusive já está postada lá no ambiente virtual, tá? Essa aula é bem introdutória mesmo, para que nós possamos entender como é que funciona uma equação exponencial. Está aqui, a atividadezinha vale 3 pontos, ela tem 9 questões, e aí veja só aqui uma das questões, por exemplo. Ó. A equação 1/3 elevado a x igual a 81 vale. Bom, vai dar um desses valores aqui. E para você descobrir qual desses valores equivale, você precisa saber como resolver a continha, né? E, claro, nessa atividade aqui, não esqueça, vocês devem deixar os cálculos, tá? Não é só marcar, não. Tá uma atividade bem simples, ela não está complicada, não tem nenhum exercício ainda contextualizado, mas você só saberá resolver essa atividade se você souber o básico. E o básico, ele vem das propriedades da potenciação. Então, antes de entrarmos nas propriedades da potenciação,
eu gostaria que vocês vissem como é que a gente consegue resolver as equações mais simples, que são essas daqui, ó, são as mais simplesinhas, tá bom? Qual é a ideia por trás da resolução de uma equação exponencial simples, como é o caso que nós estamos vendo aqui? Observe aqui a letra A, que nós temos 2 elevado a x igual a 8. A ideia por trás da equação exponencial é você poder transformar o número que está carregando x, ó, o número que está carregando x, fazer com que o outro número depois da igualdade, a ideia é essa aqui, ó, você vai fazer com que esse número que está do outro lado da igualdade vire um 2. Tenha a mesma base, tenha o mesmo número que está carregando o valor do x. Professor, como? Eu não estou entendendo. A ideia é o seguinte, ó. Você concorda comigo que 8 ele pode ser escrito como 2 elevado ao cubo? 8 pode ser escrito como 2 elevado ao cubo, porque 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. E 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8, tá? Então, eu posso escrever aquela equação ali, ó, eu posso escrever essa equação aqui, dessa forma aqui, ó, posso escrever ela assim. Posso escrever ela, ó, isso aqui vai ser igual, vou repetir o 2 elevado a x, que vai ser igual, eu sei que o meu 8, ele pode ser escrito, eu acabei de ver, como 2 elevado ao cubo. Perceba que agora eu tenho os meus dois números aqui embaixo, que eu chamo de base, ele é a base, tá, que a gente chama, as bases são iguais. Então, eu posso cancelar essas bases aqui, e o que fica lá em cima é a resposta. Agora eu tenho a resposta. Então, eu sei, eu já cancelei os dois, pois eles são iguais. Eu sei que x vai ser igual a 3, tá bom? X vai ser igual a 3. Olha só qual é a ideia. A ideia é essa. Pronto, eu sei que para esse 2 elevado a x ser igual a um 8, esse x tem que ser um 3. Observe aqui na letra B que a ideia é a mesma. A ideia da gente é transformar este 27 numa base 3. Tipo, 3 elevado a quanto que é igual a 27? Bom, você vai repetir o 3 elevado a x, tá aqui, ó. Você vai repetir o 3 elevado a x, que vai ser igual, e aí você vai tentar ver de que forma o 27 pode ser escrito como um 3. Ora, se você pensar bem, você observe que 3 elevado ao cubo é 27. Por quê? Veja bem, ó, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 é 27. Novamente, uma pequena coincidência, né? Você pode cancelar essas bases, pois agora elas são iguais, tá? Essas bases são iguais. Você cancela a base e iguala os expoentes, da onde você vai ter x igual a 3. Tá bom? Você vai ter x igual a 3. Tá aí. Observa novamente aqui a letra C, que é a mesma coisa, ó. Isso aqui vai ser igual. Professor, mas não tem como eu transformar o 4 no 8? Ou o 8 no 4? Bom, a gente pode transformar ambos no número 2. Nós já vimos, por exemplo, que o 8 ele pode ser escrito como 2 ao cubo. Nós não já vimos isso? Nós não já vimos? Então, eu posso escrever esse 8 aqui como, por exemplo, ó, 2 ao cubo, que é o valor de 8, só que ele está elevado a x, tá? Ó, eu vou colocar o x lá em cima, tá? De boa, ó. Estou colocando o x lá em cima. Deixa eu fazer esse parêntese aqui mais
mais gatinho. Ó, lembra que esse 2 ao cubo é 8. E ele vai ser igual a 4. A minha ideia é transformar o 4 num 2. E eu sei como fazer isso, porque eu sei que 2 elevado a 2, 2 ao quadrado é 4. Então, vejam, eu já fiz uma pequena transformação na minha equação e agora eu vou continuar. Eu tenho esse 3 e esse x aqui. Existe uma propriedade da potenciação, que em geral a gente estuda no nono ano, né? Existe uma propriedade que diz que a gente pode multiplicar os expoentes, tipo, vai ficar 3 vezes x. Vai ficar assim, então, ó, vai ficar dessa forma aqui. Esse cara aqui, você vai repetir a base 2, 3 vezes x, 3x, ó, vai dar 3x aqui em cima, tá vendo? 2 elevado a 3x, que vai ser igual a 2 ao quadrado. Olha só, conseguimos igualar as bases são iguais, então você pode desconsiderar a base e passar a considerar apenas os expoentes. Nós temos um 3x aqui, eu escrevo 3x aqui, o igual, e do outro lado da igualdade eu tenho um 2. Olha só, eu tenho um 3x igual a 2. Mas eu estou atrás do x, tá? Então eu tenho que resolver esse x ainda, ó, passando um pouquinho mais para cá. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau. A gente já sabe como é que resolve essa equação, né? Ó, você vai deixar o x sozinho, x vai ser igual ao 2 que já está desse lado e o 3 vai para baixo do 2. Tá aí. O nosso valor do x vai ser igual a 2/3. Tá aqui a nossa respostinha, tá? Não se preocupem, eu vou revisar com vocês essa ideia das potências, tá? Eu vou revisar. Eu só estou mostrando aqui para vocês porque é que o que eu vou falar distante é importante para entender a equação exponencial, tá? Eu só estou mostrando que para a gente resolver esses carinhas aqui, a gente precisa de entender umas propriedades da potenciação que eu vou falar já já. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho 7 elevado a x mais 1 igual a 49. Qual dos dois números é maior? 49 ou 7? 49 é maior, não é? Então, eu posso transformar o 49 no 7, tá? Eu posso fazer isso. Ó. Então, o que é que vai acontecer? Este número 7 aqui, eu vou repetir ele, pois ele é o menor número. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, tá? Ele é o menor número. Ele está sendo elevado a x mais 1. Ó, está sendo elevado a x mais 1. Igual, eu sei que 49 é 7 ao quadrado. Viram só? Olha, igualei os números de baixo. A base, ó, igualei. Posso meter o pau na base e igualar os expoentes. Então, esse cara aqui vai ficar, né? X mais 1 igual a 2. Passando mais um pouquinho para cá. Eu posso escrever, né? Ó, x. A gente vai precisar de mais aulas, tá? Fiquem tranquilos. A gente vai ter alguns encontros presenciais, alguns encontros online, para a gente tirar essas dúvidas. Aqui só é uma introdução. Então, x mais 1 vai ser igual a 2. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau, ó. A gente já sabe fazer essas equaçõezinhas, certo? A gente sabe fazer isso. Esse 1 vem para o outro lado, trocando o sinal, não é? A gente vai trocar o sinal dele. Se ele é mais, ele vai passar para o outro lado como menos, né? Isso aqui vai ser, ó, o x vai ficar sozinho. Vou deixar o x sozinho, igual ao 2 que já está desse lado. O 1 vem para cá, ele muda o sinal. Então vai ficar assim, 2 menos 1. Ora, e 2 menos 1 é 1, né, gente? Pronto. O valor de x
é 1. Aí, ó, o valor de x é 1. Então, olha para cá que o valor de x é 1. Então, se no lugar desse x eu pôr 1, olha só, 1 mais 1, 2. 7 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é 49. Observa aqui que na letra E, ele já está mexendo com um cara negativo. Não se preocupem, a ideia é a mesma, tá? É a mesma. Como 125 é maior que 5, a sua ideia é transformar o 125 na base 5, tá? Você vai fazer assim, você vai repetir o que tem o menor número, 5 elevado a menos x, que vai ser igual 125, eu posso escrever ele como 5, deixa eu ver aqui, tá? Vamos ver aqui, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125. Vamos tirar a prova aqui para ver se é isso mesmo. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Então tá certo, é 125. Ele realmente é 125. 3 vezes, tá? Então, aqui em cima, eu vou escrever um 3. Bases igualadas, ó, eu cancelo as bases e fica só os números de cima. No caso aqui, vai ficar menos x igual a 3, tá? Vai ficar assim, menos x igual a 3. Mudo o sinal. Esse carinha aqui, ó, não pode ficar com sinal negativo. Eu troco o sinal dele, tá? O x que está negativo fica positivo e o 3 que está positivo fica negativo. Tá aí. Bom, aqui foram alguns exemplos bem simples de algumas equações exponenciais. Não dá para você entender isso daqui tudo se você não souber essas propriedades de potenciação. Vamos lá revisar um pouco? Escrever aqui, tá? Propriedades. Eu botei o pingo no lugar errado. Da potenciação. Propriedades da potenciação. Beleza. Como eu já falei para vocês, eu posso ter o seguinte número. Imagine o seguinte número. Eu tenho um número A. Esse número A, ele tem que ser diferente de 0, tá? Um número A elevado a um certo número B. Tá aí. Um número A elevado a um certo número B. Vamos lá às definições, tá? Olhem só. Deixa eu pegar aqui o vermelhinho para mostrar melhor. Esse número aqui de baixo, esse A, esse número grandão aqui de baixo, nós chamamos ele de base. Ele é chamado de base, tá? E esse númerozinho B aqui é chamado de expoente. A gente já trabalha com esse tipo de conta há algum tempo. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, que eu estou começando do começo mesmo, tá? Imagine o seguinte aqui, que eu tenho 2 elevado ao cubo. Perdão, aqui saiu do... Digamos aqui que eu tenho 2 elevado ao cubo. Nós acabamos de ver que 2 elevado ao cubo é 8, né? Olha só. Essa partezinha aqui da nossa continha, deixa eu subir aqui para nós vermos melhor. Essa partezinha aqui da nossa continha, ó, é a parte exponencial, tá bom? Olha só, quem é a base? Deixa eu destacar aqui o 2 ao cubo. Nós estamos analisando o 2 ao cubo, olha só. A nossa base aqui de 2 ao cubo é esse número de baixo, é o 2. O 2 é a nossa base, é o que nós chamamos de base. E o 3 é o nosso expoente, tá bom? Eu posso fazer o contrário, eu posso fazer 3 elevado ao quadrado, que, claro, não é 8. Vai ser 9, tá? Porque você está multiplicando 3 vezes 3 duas vezes, que é 9.
Então, perceba, neste outro exemplo, a minha base é 3 e o meu expoente é 2. Isso é uma potência, tá bom? As potências, elas têm algumas propriedades. Vamos dar uma olhada nas propriedades dessas potências? Eu vou começar assim, ó. Foi colocado entre os matemáticos, foi convencionado. Olha só, vou colocar aqui as propriedades. Foi convencionado o seguinte. Eu vou falar de algumas propriedades e vou falar de cada uma delas, tá? Foi convencionado o seguinte, ó, propriedade 1. Eu tenho um certo número A, que tem que ser diferente de zero, tá? O A, ele tem que ser diferente de zero. Eu tenho um certo número A elevado a zero. Se o número de baixo, a base, não for zero, mas o expoente for zero, o resultado é 1, tá? Exemplo, 2 elevado a zero é 1. 3 elevado a zero é 1. Raiz quadrada de 3 elevado a zero é 1. Não importa. Não importa qual o número de baixo. Não importa qual a base. Se a base não for zero e ela tiver elevada a zero, o resultado vai ser 1. Tá bom? Está aqui alguns exemplos. Beleza? Vou deixar até os exemplos na cor vermelha para ficar mais destacado. Tá? Vou fazer assim, ó. Então, veja, por exemplo, 2 elevado a zero, a gente sabe que é 1. 3 elevado a zero, a gente sabe que é 1. Raiz cúbica, sei lá, de 3 elevado a zero, também é 1. Não importa o tamanho do número. 1 milhão, 1000. Se ele está sendo elevado a zero, ele vai ser 1. Tá bom? A única restrição que a gente tem é que o número de baixo não seja zero. Por exemplo, 0 elevado a zero pode não ser 1. Pode ser ou pode não ser, tá? Em matemática avançada, a gente diz que isso daqui é uma indeterminação. Depois a gente vê esses casos. Bom, vimos aqui a nossa primeira propriedade. Deixa eu encostar mais aqui, que é esse cara aqui. Vamos ver qual é a nossa segunda propriedade? Eu posso ter isso aqui também, ó. Pode acontecer isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui na corzinha preta. Pode acontecer isso aqui também, ó. Propriedade 2. Eu tenho a base A e lá em cima eu tenho um expoente M vezes outro expoente M, tá? Um expoente M e um expoente N, todos os dois multiplicados. Isso pode ser também, ó, eu repito a base, olha só, eu estou repetindo a base, tá aqui, ó, base repetida, M, N, eu posso fazer isso, eu repito a base, numa das olha só, numa das bases, eu coloco aqui o M, numa base eu coloco o M, e um pouco mais à frente, eu coloco o N. Tá vendo? Isso daqui é uma propriedade. Ops. Perdão, propriedade errada. Não era essa daqui que eu queria, não. MN é MN, tá? Assim, A. Eram duas bases que eu queria. A, N. Aê! Olha só, eu tenho as duas bases. Se isso daqui acontecer, eu posso pegar, colocar, se a base for igual, tá? Ó, a base é igual e elevados a expoentes diferentes. Se isso acontecer, eu preservo a base e somo os expoentes. Pronto, só isso. Exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo dessa questãozinha aqui, tá? Vamos botar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tiver, olha só, 3 elevado a 10 vezes 3 elevado a 1. Isso daqui é a mesma coisa. Ó, perceba que a base é 3, ela é igual.
eu repito a base e somo os expoentes. 10 mais 1, 11. Pronto. Seria a mesma coisa que eu fazer 3 elevado a 11. Eu poderia também, outro exemplo, né? Eu poderia também fazer assim. Imagine o seguinte, que você tem 5 elevado a 8 vezes 5 de novo, ó, elevado a menos 3. Um está positivo e outro está negativo. Não importa. Você observe que o número de baixo é igual. Aqui é 5, aqui é 5. Então, você vai repetir esse 5, que é uma base só, e somar os expoentes obedecendo o jogo de sinal. Tá bom? Se esse cara é negativo, ora bolas, vai ficar 8 menos 3. Tá? Vai ficar 8 menos 3. Fica numa base só e você junta os expoentes. E 5 menos 3 e 8 menos 3 é 5, né? Vai ficar 5 elevado a 5. Aí depois você vê se você faz essa continha aqui, se você desenvolve 5 vezes e resolve. Mas a ideia principal é essa, tá bom? Então tá aí mais uma propriedade. Quando isso aqui acontecer, você pode somar os expoentes. A mesma coisa acontece se for uma divisão. Observa que a nossa propriedade 3, se eu tiver AM dividido por AM, ou a divisão também ela pode ser expressa assim, né? Através de fração. É a mesma coisa, tá bom, gente? Ó, isso aqui é uma divisão, isso daqui também é uma divisão. Se isso aqui acontecer, se houver essa divisão, a ideia é a mesma, tá? Você vai preservar a base continua, e os expoentes MN, o que vier primeiro você repete, e o que vier segundo você subtrai M menos N. Tá aí, ó. Se tiver assim, M menos N. Exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. Vários exemplos. Vou botar até embaixo para eu ter mais espaço aqui nos meus exemplos, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Se eu tiver o seguinte, ó, 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa aqui. Repito o número 5. Tá vendo os expoentes aqui, 3 e 2? Eu subtraio. Eu escrevo aqui, ó, 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Vai ficar 5 elevado a 1. E 5 elevado a 1 é apenas 5, porque ele está sendo repetido apenas uma vez. Ou eu também poderia ter o seguinte, vou colocar até uma outra base agora, tá? Vou colocar a base 2. Ó. 2 elevado a 8 dividido, ajeitar esse 8, por 2 elevado a 6. A forma como eu estou escrevendo esse cara, eu poderia ter escrito ele assim também, ó. 2 a 8 dividido por 2 a 6. É a mesma coisa, tá? Na divisão, eu posso escrever ela assim, ou posso escrever ela assim, em forma de fração. A ideia é a mesma. Se as bases são iguais, você repare que o meu número maior, meu número grandão aqui de baixo é 2, a parte de cima é a parte de baixo. Você repete o número 2 e subtrai os expoentes. 8 menos 6. Pronto. Eu sei que 8 menos 6 é 2. Então, eu vou ter 2 elevado a 2. E eu sei que 2 ao quadrado é 4. Tá aí, ó. Resolvido. Mais um outro exemplo. Vamos colocar mais um outro exemplo. Professor, e se fosse assim, 3 elevado a 2 dividido, não vou nem botar 2, vou botar assim, 3 elevado a 5, vou botar 2 mesmo, 3 elevado a 2, eu vou fazer uma coisa diferente, dividido por 3 elevado a menos 3.
Se for assim, mesma coisa, tá? Você vai repetir o 3. Quer que a regrinha diz? Você vai repetir a base 3, pegar o número de cima, menos, esse menos é da regrinha, dessa regrinha aqui, menos esse menos 3 que está aqui embaixo, tá? Eu vou usar o jogo de sinal, professor? Exatamente. Você vai usar o jogo de sinal. Ó, menos vezes menos é mais. Então, aqui você vai ter 2 mais 3. Claro, 2 mais 3. E 2 mais 3 é 5, né? Você vai ter igual a 3 elevado a 5. Isso aqui não está aparecendo um 3. Você vai ter 3 elevado a 5. E 3 elevado a 5 eu sei lá quanto é 3 elevado a 5. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 5 vezes, tá? 3 vezes 3 é 9. Aqui é 9, tá? 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. E 81 vezes 3, eu acho que é 243. É isso mesmo. Ó, é 243. Ave Maria. Bom, aqui, ó. 81 vezes 3, 243. Então, esse númerozinho aqui, tá? Vou apagar aqui. Esse númerozinho aqui é 243. É a mesma coisa, tá bom? Essa propriedade aqui da divisão. Vamos para a nossa quarta propriedade. A gente precisa aprender essas propriedades, tá bom? Vou ter que colocar aqui. Quarta propriedade. O que é que diz a nossa quarta propriedade? Presta atenção nessa propriedade que ela é terrível. Você tem uma raiz enésima de A elevada a N. O que é que vai acontecer quando você tiver uma raiz? Lembrando que as raízes quadradas, eu não preciso de colocar o númerozinho aqui, tá? Que nós chamamos de índice. Isso daqui, quando eu não tiver nada, por exemplo, aqui, a raiz de 4, isso indica que é uma raiz quadrada. Existe um 2 aqui, tá bom? Só que a gente omite. A raiz quadrada de 4 não é 2? Mas não existem apenas as raízes quadradas. Existem também as raízes cúbicas, as raízes quartas, a raiz de qualquer número que eu quiser. Se eu tivesse aqui, por exemplo, a raiz cúbica de 8. Olha só, se eu não tivesse esse 3, seria raiz quadrada. Como eu tenho o 3, é uma raiz cúbica, tá? Que, ironicamente, também dá 2. Por quê, professor? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, dá 8. E se fosse a raiz quadrada de 8? Bom, aí eu não teria um número exato. Mas o que eu quero falar é o seguinte, ó, quando você tiver uma raiz desse jeito aqui, não tiver nada aqui, é porque é 1, 2, tá? Beleza. Feita essa observação, vamos ali para cima. Vamos ali para cima, vamos procurar entender o que é que acontece se eu tiver esse caso. Esse n é um número, deixa eu fazer até esse n mais bonitinho, né? Esse n aqui é um número, esse m é um número e esse a também é um número. Que saco. E esse a também é um número. Eu vou repetir a minha base A, tá vendo? Ó, repito a base A. Você tá vendo esse m que está embaixo? Observa esse m que está embaixo, tá? Esse m vai subir e esse m vai descer. Vai ficar assim, ó. A vai ficar elevado a m sobre n. Pegaram a ideia? M sobe, n desce. Por exemplo,
eu tenho aqui a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Ó, raiz quadrada de 5 elevado a 2. Isso aqui não é um 2zinho, que a gente não botou, a gente omitiu. Se lembra? Poxa, eu não vou botar 2 não, senão vai ficar sem graça. Eu vou botar 3, tá bom? Vou botar 3. Pronto. Olha só. Lembra que quando a gente omite é porque tem um 2? Se lembram disso? Vou até colocar o 2zinho aqui de preto. Lembra disso? O que é que você vai fazer para transformar na mesma base? Isso aqui vai ser igual, ó, repare, presta atenção. Você vai repetir a base 5. Repete a base 5. Quem está embaixo sobe. Quem está em cima desce. Pronto. 5 elevado a 3 sobre 2. Vamos pegar mais um exemplo. Esse aqui não é suficiente. Vamos lá, vamos pegar mais alguns exemplos aqui para a gente aprender. Legal. Vou pegar aqui mesmo o preto. Olha só. Se eu tiver assim. Se eu tirar aqui o vermelho, eu quero o preto agora. Ó. Se eu tiver assim. Se eu tiver assim, ó, raiz cúbica de 5, eu já botei 5 ali. Raiz cúbica de 10 ao quadrado. Você vai repetir o 10, o 2 sobe e o 3 desce. Acabou. Viu só? O 2 sobe e o 3 desce. Se eu tiver a raiz sexta de 8 à quinta, repete o 8, o 5 sobe e o 6 desce. Tá vendo? Poderia ser assim. Como também poderia ser assim, observe, raiz sexta, 8 pode ser escrito, observa só que o número 8, ele pode ser escrito como 2 ao cubo. A gente não já viu isso? Aliás, é a nossa próxima propriedade, vai ser essa aqui, ó, 2 ao cubo, que é 8, isso daqui é elevado a 5. Poderia escrever assim também, tá? Ó, que vai ser igual... Oh, ele faz apagar a raiz todinha, ó. Que vai ser igual, olha só, a raiz sexta, permanece aqui a raiz sexta, a base continua. Quando você tiver expoente vezes expoente, você multiplica os expoentes, tá? 3 vezes 5 é 15. Você vai ter 2 elevado a 15. E isso aqui vai ser igual, repete a base 2. Quem está embaixo sobe, ali em cima vai ser 15. Quem está em cima desce. 2 elevado a 15 sobre 6. Tá vendo? Dá para simplificar aqui em cima, viu? Dá para simplificar. Então, aqui eu posso diminuir esse número ainda. Esse cara aqui vai ser igual a 2, a base 2. Tá aí. Repare que 15 dá para dividir por 3. E 6 também dá para dividir por 3. Então, vou ter 15 dividido por 3 é 5. E 6 dividido por 3 é 2. Então, eu tenho 2 elevado a 5 sobre 2. É uma resposta. Ou 8 elevado a 5 sextos. Tá? É a mesma coisa. Ó. Essa resposta e essa resposta, elas são equivalentes. A nossa próxima propriedade aqui seria justamente aquela que eu já adiantei, tá? A nossa quinta propriedade. Se eu tenho uma base elevado a n e esse número elevado a outro número n, eu repito a minha base e multiplico os expoentes. Isso aqui a gente acabou de ver ali na prática, né? Exemplo, 3 ao quadrado elevado a 5. Ora, eu repito a base 3
e multiplico 2 vezes 5, que é 10. Tá aí, ó. Tá vendo? 3 elevado a 10. Essa é a nossa quinta propriedade. Vamos para a nossa sexta propriedade, tá? Vamos para a nossa sexta propriedade. Não, acho que acabou. São essas mesmo aqui, por enquanto, as que eu quero. Né? Não, sim, falta a negativa. Quando você tem um expoente negativo, tá? Eu tenho A elevado a menos M. Presta atenção nessa propriedade. Tá vendo que o M está negativo? Quando isso aqui acontecer, você observa que o seguinte, este A, como qualquer número, ele poderia ser escrito assim, o A sobre 1, né? Todo número dividido por 1 é ele mesmo, não é? Eu posso escrever esse A assim, tá bom? A sobre 1 elevado a menos M. Quando isso acontecer, gente, ó, você vai inverter. Esse 1 vai subir, ó, o 1 vai subir e o A vai descer. O 1 vai subir e o A vai descer, tá bom? Só que eles vão ficar elevados a M positivo. O M vai ficar positivo, tá bom? 1 M vezes sempre vai dar 1, tá? O M pode ser qualquer número. 1 elevado a 0 é 1, 1 elevado a 2 é 1. 1 elevado a qualquer coisa que for o número, vai ser o próprio 1. E embaixo vai ficar A elevado a M. Tá bom? Vai ficar A elevado a M. Exemplo. Vamos botar um exemplo aqui. Diminuir um pouco aqui a espessura desse rapaz. Vamos botar um exemplo. Olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 3. É melhor eu deixar a espessura que estava. Né? Pronto. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Eu sei que esse 2 é a mesma coisa de 2 sobre 1, tá bom? É a mesma coisa de 2 sobre 1, elevado a menos 3. Ele está sendo elevado a menos 3, certo? Ó, eu vou inverter. Ao invés de ser 2 sobre 1, vai virar 1 sobre 2, tá bom? Só que esse cara que está negativo, ele vai ficar positivo. E aqui vai ficar igual, ó, a parte de cima. Eu tenho o seguinte, 1 3 vezes, né? 1 vezes 1 vezes 1 é 1, e eu tenho 2 a terceira. Vou colocar aqui 2 elevado a 3. Que você pode escrever assim, ou você pode escrever assim. Eu sei que 2 ao cubo é 8, tá? Ou você pode escrever assim. Ó, vamos para um outro exemplo aqui. Eu coloquei 2, né? Imagine o seguinte, que eu tenha isso aqui, ó. Repare, é um pouquinho diferente esse. 2 sobre 3. 2 sobre 3 elevado a menos 2. Eu tenho uma fração. Ah, professor, mas o senhor já mostrou como é. Eu vou inverter. Isso, você vai inverter. O 3 vai para cima, o 2 vai para baixo, aí, ó, e aquele 2 ali, que é o expoente, ele vai ficar positivo. Pronto! Haha! 3 ao quadrado é 9, pois 3 vezes 3 é 9, e 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Tá aí. Essa foi a nossa última propriedade. O que é que eu quero com isso? Observe só aqui nessa atividade, ó. Olha aqui onde ela vai ser usada, ó. Tá vendo onde ela vai ser usada aqui? Olha que eu tenho 1 terço elevado a x
e eu tenho 81. Eu posso transformar o 81 na base 3. Vamos fazer uma parecida aqui, para a gente ter mais uma noção. Fazer uma parecida. Professor, vamos fazer uma aí parecida com aquela. Você repare que naquela atividade eu tenho o seguinte, eu tenho 1/8, elevado a x igual a 81. E eu quero resolver esse cara. Claro que eu não vou fazer esse exemplo, tá bom? Mas eu vou fazer aqui um parecido. Imagine que eu tenho o seguinte, ó, 1/4 elevado a x igual a 16. Se você entender essa, você vai entender essa, tá? Vamos fazer o quê? Vamos usar a propriedade? Você pode usar a propriedade de diversas formas, tá? Primeiro, eu tenho um 4 aqui embaixo. Vamos ver se a gente consegue transformar o 16 em algum 4? Professor, como é que eu faço isso? Fatorando. Você tem dúvida? Fatore. 16 é um número pequeno, nem precisa, né? Você não sabe que 4 ao quadrado é 16, não é? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, tá? 4 ao quadrado é 16, porque 4 vezes 4 é 16. Essa continha, ela pode ficar assim, ó, 1/4. Ela pode ficar assim, tá? 1/4 elevado a x vai ser igual a 4 ao quadrado, não é? 4 ao quadrado. Poxa, eu tenho um 4 aqui e 4 aqui, mas aqui não é 4, é 1/4. Mas você pode fazer umas mudanças, não pode? Você não pode fazer umas mudanças? Como é que você faz para esse 1/4, para esse 4 ir para cima? Fácil. A gente acabou de ver. Inverta. Inverta. Aqui não tem 1/4, vai ficar 4 sobre 1. E o que está positivo fica negativo. Ele é o contrário. A gente está usando aquela propriedade ao contrário, tá, gente? Ó, isso daqui não é isso aqui? Ó, inverta. Se você inverter, se você botar o 4 embaixo e o 1 em cima, esse cara não ia ficar negativo? A mesma coisa é o contrário. Se esse cara está negativo, eu inverto. Está 4 sobre 1. O 1 sobe, o 4 desce. Quem está negativo não fica positivo? Eu fiz o contrário, que vai ser igual a 4 ao quadrado. Ora, mas 4 sobre 1, gente, é o próprio 4. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 4 elevado a menos x igual a 4 ao quadrado. Bases iguais, igualo os expoentes, troco o sinal e voilá, acabou. X tem que ser igual a menos 2. E encerrou. Eu vou parar um pouco por aqui, para a aula não ficar muito gigante, ela já está um pouco grande. Mas aí vocês dão uma olhada na videoaula, dão uma olhada em propriedades de potenciação, tá? Que dá para resolver esses exemplozinhos aqui, ó. Com essa aula de hoje dá para fazer o 1, dá para fazer o 2, dá para fazer o 3, dá para fazer o 4. Não dá para fazer o 5, não dá para fazer o 6, não dá para fazer o 8º, não dá para fazer os outros porque vão precisar de outra aula. E essa outra aula eu vou falar como é que a gente resolve esses caras aqui, e também é o tempo que vocês vão me relatando as dúvidas que estão tendo, tá? Repare que na 7ª questão aqui ele está falando das propriedades. Uma dessas propriedades aqui é errada. Você vai ter que dizer qual é a que é a errada, tá bom? A aula ela não é apenas uma aula inicial. A ideia dessa aula aqui é mostrar para vocês o que é, como é que a gente resolve. Não é uma aula muito pegando lá do comecinho e tal, ainda não. Ela é uma aula um pouco mais, já vai logo em cima da equação. Eu não mostro muita coisa em detalhe,
mas ela já é o suficiente para você ter uma noção do que o que você tem que ir buscar para resolver as questões, tá? Então, basicamente é o seguinte, você tem que se ligar nas propriedades, tá bom? Você tem que se ligar nas propriedades. Você tem que prestar atenção que toda base elevada a zero é 1, desde que a base não seja zero, que duas bases iguais multiplicadas com os expoentes, você pode somar os expoentes, tá? Duas bases iguais divididas, você pode subtrair os expoentes, tá aí a outra propriedade. Uma raiz enésima de 1a elevado a m, quem está em cima sobe, quem está embaixo desce. Tá aqui a propriedade. Se eu tenho uma base elevada a um expoente e elevada a outro expoente, eu repito a base e multiplico os expoentes. E se eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, eu inverto a base e o expoente fica positivo. Se você souber essas propriedades, você é capaz de resolver todas essas atividades aqui, tá? Essa atividade aqui, eu espero que nós tenhamos um encontro presencial, para que possamos ter uma aula com mais tempo e vocês tirando as dúvidas para eu começar bem direitinho aqui, para a gente conversar bem direitinho aqui sobre essa atividade, tá bom? Mais dúvidas, só é entrar em contato. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.